Queridos irmãos e irmãs, irmãos também que nos acompanham pelas transmissões que são feitas desta nossa missa dominical. Hoje, a palavra de Deus que nós acabamos de escutar nos traz uma advertência urgente e profundamente atual. É uma advertência que serve para todos nós, tanto nós mais velhos como mais jovens. O risco é o mesmo, o risco da avareza, a ilusão de que a vida consiste, para ser uma vida feliz, na abundância de bens, na abundância das coisas materiais. Quanto mais tivermos, melhor, mais felizes seremos. Neste mundo de hoje, marcado pelo consumismo, pela corrida do buscar o mais e o melhor, esta busca incessante da segurança material, o Evangelho deste domingo, ele ecoa como um chamado a repensar os verdadeiros valores da nossa vida, o que vale a pena de verdade dar à vida. É esta mensagem do domingo, uma alerta que Jesus nos faz: cuidado, ficai atentos e guardai-vos de toda espécie de ganância, porque a vida de alguém não consiste na abundância dos seus bens. Ou seja, a riqueza por si mesma, ela não garante a alegria, não garante a felicidade, a plenitude. O que dá sentido a uma vida neste mundo é a nossa relação com Deus e, naturalmente, o uso correto, inteligente dos bens materiais. A inteligência deve estar a serviço da fé, a serviço das coisas que nós acreditamos e dos valores que nós vamos adquirindo na nossa vida. A pessoa apegada aos bens materiais, apegada às riquezas deste mundo, ela não é inteligente, porque ela não sabe usar as coisas como elas devem ser utilizadas. As leituras, tanto a primeira leitura como o Evangelho, fazem esta reflexão sobre o sentido da vida. A primeira leitura é um pouco pessimista. O livro do Eclesiastes é um livro de sabedoria e tem assim uma mensagem, como a gente costuma dizer, um pouco para baixo, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Mas a mensagem, ela é uma mensagem para tocar o nosso coração, a nossa alma. Tudo é passageiro, tudo é efêmero, nada neste mundo tem sentido duradouro. E quando nós simplesmente temos uma visão humana da vida, então nós sofremos muito, porque percebemos que aquelas coisas que materialmente, num determinado momento, nos dão prazer e satisfação, com o tempo elas perdem o valor. Elas envelhecem, elas se estragam, perdem o gosto da novidade. A vida do homem é assim, do ser humano é assim. Quando é criancinha, nenenzinho, o pai e a mãe compram aquela coisa para a criança andar dentro de casa, né? Aquela que tem umas rodinhas e a criança vai para lá e para cá batendo em tudo quanto é lugar. E ajuda um pouco também o sentido do equilíbrio e aprender a andar. Depois a criança ganha um triciclo. Depois ganha uma bicicletinha com as duas rodinhas atrás. Aí tira a rodinha, já quer uma bicicleta melhor. Depois é uma moto, depois é o carro. E assim, essa característica do ser humano, as coisas nunca são totais. Sempre existe algo melhor. E esse aspirar a algo melhor, em si não é ruim. O ruim é apegar-se às coisas, o ruim é acreditar que se eu, por exemplo, tenho uma moto e se eu conseguir ter um carro, eu vou ser mais feliz. Não, a felicidade não depende disso, não depende destas realidades. É natural que a gente deve buscar sempre melhorar na vida, buscar as coisas justas, né, lícitas, mas sem se apegar às coisas materiais. Depois da segunda leitura, a carta de São Paulo dá assim uma dimensão da nossa vida. O que vale a pena? O que vale a pena é Cristo.
Ele vale a pena, Jesus vale a pena. E nós temos que aprender a viver com Cristo, como nos fala o apóstolo São Paulo. A não nos prendermos às coisas que separam de Cristo. São Paulo dá um exemplo, ele fala a uma comunidade cristã que vivia no meio de um mundo pagão, da cultura grega, que era uma cultura que tinha assim ideias a respeito da felicidade, da alegria, muito ruins e bastante complicadas para um cristão. Então São Paulo diz, olha, cuidado com a imoralidade, com as paixões más, com a cobiça, né? Ele chama isso tudo de idolatria. Ou seja, significa colocar como Deus na própria vida algo que não é Deus. Algo que de fato não tem o valor eterno, o valor que Deus tem e deve ter na nossa vida. Esta palavra de São Paulo é atualíssima para nós, de uma atualidade importantíssima na nossa vida. Porque o mundo de hoje nos apresenta esses falsos deuses que vão tomando conta do nosso coração, vão aprisionando o nosso coração. As coisas materiais e também os valores que o mundo de hoje nos apresenta como necessários para sermos felizes. Temos que focar a nossa vida em Cristo. Ele diz para nós o que é importante para ser feliz. Esta mensagem, queridos irmãos, pode parecer uma mensagem antiga, uma mensagem fora de contexto dos nossos tempos. Mas olha, hoje nós tivemos um exemplo, já desde ontem e hoje, um exemplo assim, impressionante, de como a mensagem do Evangelho atrai aqueles que querem, de fato, buscar a felicidade em Deus. O Papa Leão, em Roma, no Jubileu da Juventude, ontem teve uma adoração eucarística com mais de 1 milhão de jovens do mundo inteiro. Hoje, a Santa Missa, de novo, mais de 1 milhão de jovens do mundo inteiro. E aquela juventude ouviu a palavra do Papa, que dizia assim, coloque a sua segurança em Cristo. Coloque a sua vida nas mãos de Cristo. Siga o caminho de Jesus. Este é o caminho da felicidade. Esta mensagem não é para quem está, digamos assim, desanimado da vida, para quem depois de muitos anos percebe que este mundo é enganador. Não, é para todos nós. A mensagem de que em Cristo está a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. E da mesma forma, nós ouvimos o Evangelho de hoje. O Evangelho que Jesus dirige. Parece que Jesus vive aqui entre nós, porque ele fala das coisas que para nós são muito normais. Colher muito e precisar de armazéns para guardar as coisas. Possivelmente, se Jesus vivesse hoje conosco, ele falaria da cooperativa. Ninguém vai guardar no próprio celeiro, não precisa, tem a cooperativa. Ou seja, Nosso Senhor usa esses exemplos do dia a dia para nos mostrar a importância, de verdade, de nós colocarmos a nossa segurança, não nas coisas materiais, mas nele. Isso é o que importa para nós. Esta revisão que nós precisamos fazer sempre da nossa vida. Queridos irmãos, o apego às coisas materiais pode ser fatal para a nossa felicidade aqui neste mundo. O apego, ele pode se dar com coisas grandes e com coisas pequenas. Nós podemos ser apegados, ser ricos, de coração duro, com a nossa opinião, com a visão que nós temos das coisas, no insistir e ficar martelando muitas vezes na família, em casa, impondo, né, a nossa visão, no sentido de que nós não admitimos o diálogo, não admitimos que eventualmente se pode ter uma outra conotação nas coisas desta terra. O apego que nos leva ao inferno pode ser apegar-nos a uma agulha, a uma linha, um pedaço de linha. Sermos ricos, orgulhosos e pessoas cheias de si, sem Deus no coração, com uma coisa que humanamente falando não tem valor nenhum.
Mas se nós nos apegarmos a isso, se isso for o sentido da nossa vida, uma roupa, um móvel em casa, um celular, qualquer coisa que em si tem valor, mas às vezes é um valor relativo, um valor pequeno. Tudo isso pode nos levar para longe de Deus, se nós não tivermos o cuidado de ter o nosso coração livre destas coisas. Eu penso que podemos assim concluir a nossa reflexão. 3 ideias. Aprendi quando era seminarista, o reitor, quando falava conosco, todo dia, à noite, antes de dormir, ele sempre falava 3 coisas. Essas 3 coisas eram para o dia seguinte. Então, para a nossa semana. Primeiro, examinar o nosso coração diante dos bens materiais. Há algo que está prendendo o meu coração. Há algo que me tira a paz, porque estou apegado a isso. Ou também pode ser pessoas, podem ser amizades que às vezes não levam a nada, não cooperam, não colaboram com nada com a nossa vida. E nós estamos ali agarrados muitas vezes a situações que só nos fazem mal, que só nos prejudicam. O que é que de verdade prende ainda o meu coração? A segunda coisa, praticar o desapego, a generosidade. Eu lembro da mãe que com uma irmã dela, uma tia, que tinha ali um armário bastante cheio de roupa, e a mãe era uma pessoa assim muito simples, muito humilde, mas desapegada das coisas. E a mãe então uma vez foi lá com a irmã dela, e ela veio lá ver o armário, o roupeiro da tia, e tinha muita roupa, e a mãe foi pegando. A tia era um pouco obesa, né? Um pouco gorda assim demais, né? E tinha umas roupas assim que não cabiam mais, né? E a tia dizia, não, mas eu ainda vou fazer regime, eu vou voltar a usar essas roupas. Mas ela tinha já seus 70 e tantos anos, né? É difícil, né? Depois de tanto tempo, que ela pudesse novamente usar aquilo ali. A mãe foi bastante dura, né? E dizia o que um santo disse. Depois, quando eu li isso que esse santo falou, e eu escutei o que a mãe tinha falado, eu falei, meu Deus, que sabedoria essa mulher tinha, porque ela não sabia desse santo. Aquilo que nós não usamos, aquilo que não serve mais para nós, se nós mantivermos conosco, nós estamos roubando daqueles que precisam daquilo. Não é ideia socialista ou ideia de qualquer viés político, é a realidade. Que muitas vezes as coisas que nós ficamos acumulando, prendendo nosso coração, não vão servir nunca para nós. E há quem precise, a quem nós poderíamos ajudar a ter a condição, quem sabe, um pouquinho melhor, através da caridade, através da preocupação com o outro. E finalmente, cultivar a gratidão. Cultivar sempre na nossa vida esta gratidão. No pouco ou no muito. Tendo muito ou tendo pouco, não importa. O que importa é o amor de Deus, o que importa é que Deus nos ama, o que importa é que Ele cuida de nós, e assim nós também devemos aprender a cuidar dos nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.